Estamos com Jorge Rizzini, escritor premiado pela União Brasileira de Escritores e pela Secretaria de Cultura de São Paulo, que foi companheiro de Herculano Pires por mais de 30 anos. Escreveu o livro J. Herculano Pires, o Apóstolo de Kardec, onde relata a vida e a obra deste imbatível defensor e divulgador da obra de Allan Kardec. Rizzini, como você se tornou espírita? Foi no além. Eu me tornei espírita no além. Porque eu já nasci, quando eu nasci, meu pai, minha mãe, minha avó já eram espíritas. Eu nasci em lar espírita. Sou espírita de nascença. E desde criança, muito pequena, eu teria uns 7, 8 anos de idade, passei a assistir sessões realizadas em casa, no Rio de Janeiro. Apesar de que eu sou paulista, mas criado no Rio de Janeiro. De modo que essas sessões, papai era um médium de incorporação, ele tinha um pouco de clarividência, vários tipos de mediunidade. Então eu já revelava mediunidade, inclusive mediunidade de cura. Eu curava a mamãe, inclusive de dor de dente, que é uma dor muito aguda, né? Eu colocava a mão, fazia a prece, pedia aos guias. De modo que, para mim, o espiritismo é uma coisa absolutamente normal na minha vida, desde criancinha, desde moleque. Tanto eu, quanto eu, meu irmão também, que era o irmão mais velho, também espírita, né? E escreveu vários livros sobre doutrina espírita. E foi diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Ciências. Quer dizer, a família toda era espírita. Para mim é uma coisa absolutamente normal ser espírita. Eu sou anormal, mas ser espírita é absolutamente normal, desde há 80 anos atrás. E você era médium nesse tempo já? Não? Já, claro. Eu sofri bastante com a mediunidade, inclusive, né? Tinha visões. E na adolescência, então, sofri bastante. Bastante. Porque mamãe desencarnou e papai, posteriormente, veio a casar de novo. E essa madrasta realmente foi uma cruz muito pesada na vida da gente, a madrasta. E com isso eu sofria bastante, e havia também as perseguições espirituais, graças a essa desarmonia com a madrasta. Com a madrasta, né? De modo que eu relato isso no prefácio do livro Antologia do Mais Além, que mereceu um vasto prefácio maravilhoso do Herculano Pires. Tudo isso foi muito bom para mim, acho que foi maravilhoso que acontecesse esses conflitos mediúnicos, porque isso foi sensibilizando o meu espírito, o meu convívio com o plano espiritual. Foi através desse sofrimento. E não tem novidade nenhuma nisso, porque o próprio Chico Xavier, para citar logo o Chico, que foi uma figura exponencial maravilhosa, né? O próprio Chico também sofreu muito quando adolescente, né? Quando criança também, do ponto de vista mediúnico, né? A Ivone Pereira também, isso faz parte do esquema espiritual. Nós precisamos sofrer para evoluir. Muito bom. Quando conheceu Herculano Pires e qual a importância de Herculano Pires para você? Nossa! Quando eu conheci... Quando? Como? Eu conheci Herculano Pires por ocasião do lançamento de um livro, não sei de que autor, lançamento de um livro na Livraria Teixeira, que era a principal livraria profana do movimento literário paulista. Grande livraria na Rua Marconi. E eu fui lá e reconheci o Herculano. A primeira vez que eu vi o Herculano, mas já conhecia de foto.
E ele saiu da livraria, eu apertei o passo e encostei com ele. Daí nasceu essa amizade muito grande com o Herculano. Eu tinha 23 anos de idade. O Herculano é mais velho que eu, exatamente 10 anos. Ele tinha, portanto, 33 anos de idade. Porque eu nasci em dia 25 de setembro de 1924. Ele nasceu em 25 de setembro de 1914. Na Primeira Guerra Mundial e eu na Revolução. Por isso que nós somos explosivos, um pouco explosivos. Mas, no bom sentido, explosões na defesa da falange do Espírito de Verdade, na defesa da codificação, na defesa de Kardec. Esse é o compromisso, fico até arrepiado aí, porque nós viemos para isso aqui na Terra, temos certeza absoluta. Por que viemos aqui para o planeta Terra? Para isso, para defender a verdade espiritual. E você sabe, Herculano sozinho era uma fortaleza. Eu sozinho era um fuzil. Agora o fuzil com a fortaleza, ficamos imbatíveis. Nos debates na televisão, na imprensa. Eu participei de muitos debates ao lado do Herculano, né? Isso eu considero, eu falo isso que eu considero uma honra muito grande, um prazer imenso, imenso. Agora um detalhe curioso, Herculaninho. É que naquela época gloriosa, porque há 50 anos atrás não era fácil ser espírita. Éramos excomungados até na rua por outros indivíduos de outras religiões que nos reconheciam pela televisão e até ofendia a gente de passagem na rua. Era complicado ser espírita. Mas o Herculano, que convivendo com o Herculano, a gente não percebia, nós do Clube dos Jornalistas Espíritas, naquele tempo, nós não percebíamos, nem o movimento espírita percebia isso, ninguém percebia. Da importância espiritual da presença do Herculano conosco. Nós não percebíamos, devido a esse convívio íntimo, não percebíamos da genialidade daquela criatura que se chamava Herculano Pires. Nós não percebíamos que ele era um missionário extraordinário. Como os apóstolos, por analogia, como os apóstolos do tempo de Jesus não percebiam a grandiosidade do Cristo. Apenas acompanhavam o Mestre, mas não tinha essa percepção, que só posteriormente, ao longo dos anos, que a história veio de perceber que o Cristo era um fenômeno fabuloso. Tanto não percebiam que crucificaram o Cristo. E nós aqui com o Herculano percebíamos a grandiosidade do espírito dele. Respeitávamos, reconhecíamos que ele estava acima de nós, do ponto de vista cultural, do ponto de vista espiritual, mas não julgávamos ele como uma figura espantosa. Posteriormente é que ele ficou na história que a nossa mente se abriu para a realidade da história. É muito difícil a gente perceber o momento histórico, né, em que se está vivendo. Aquele momento histórico a gente não percebe, apenas vivemos com intensidade, né? Aquelas lutas espirituais, debates na televisão, com pastores, com padre Quevedo, médicos, advogados, inimigos da doutrina, ferozes. Naquele momento dramático nós não percebemos o momento histórico que estamos vivendo. Apenas fazemos a defesa da doutrina. Posteriormente ficamos até admirados. Eu, por exemplo, fico admirado. Como é que pudemos realizar tudo aquilo com tamanha coragem que nem nos preocupávamos se estávamos sendo corajosos ou não. Apenas éramos impulsionados a fazer a defesa da doutrina, porque nós, isso eu falo até com um pouquinho de orgulho,
uma satisfação profunda. Porque nós, do Clube de Jornalistas Espíritas de São Paulo, nosso grupo, Herculano, Júlio de Abreu, etc., nós amávamos e amamos a doutrina espírita. É o que falta hoje. As nossas lideranças, de um modo geral, não amam a doutrina espírita. São espíritas, mas de aparência, pelo cargo que desejam. Terão mediunidade, terão sim, mas não tem aquele amor à doutrina. Porque, na verdade, falta estudo, um estudo sistemático da doutrina espírita. Por isso que Herculano chamava espiritismo esse desconhecido. E é verdade, não é? Nós não somos espíritas só de hoje, não. As lideranças de hoje, as lideranças do passado também. Porque você veja que no passado pegaram o livro do Evangelho e adulteraram, fizeram uma tradução adulterada e sacramentada pela maior Federação Espírita do Brasil e do mundo, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Quer dizer, o rustanguismo, que nasceu com o nascimento da própria Federação Espírita do Brasil, a brasileira. Então, o rustanguismo existe há 200 anos, 150 anos, e, no entanto, é que as lideranças não amam a doutrina espírita, são espíritas mais de aparência, um amor meio, sabe, como marido traído, sabe? Isso é uma espécie de maridos traídos. Eles traem a doutrina na hora H, por interesse pessoal. O que é isso? Não é só falta de estudo, não, é falta de amor à doutrina, é verdade espiritual. É uma coisa elementar, mas é assim mesmo, o processo evolutivo é assim. O planeta Terra é um planeta de prova e expiação, já dizia a gloriosa falange do Espírito de Verdade. Certo. E você citou aí o Clube dos Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo, um movimento que durou, parece que 22 anos de existência, né? Ele teve 22 anos de existência. O que você poderia comentar de mais destaque? Eu tenho assim uma anotação sobre a comemoração do primeiro centenário do Livro dos Espíritos em 1957. Parece que o clube teve uma importância grande nessa atividade. O clube foi lançado, foi criado em 1948. Em 1948, nossa, teve uma importância fundamental porque o clube foi uma luz poderosa no movimento espírita brasileiro, em todo o Brasil. Era o clube paulista, mas tinha repercussão fora de São Paulo. Herculano foi o fundador principal, foi ele a figura central do Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo. Eu pude acompanhá-lo durante mais de 10 anos, 15 anos, no Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo. Por ocasião do primeiro centenário do Livro dos Espíritos, o clube promoveu uma homenagem fantástica. Isso é uma coisa que dá exatamente, mostra a projeção do Clube dos Jornalistas Espíritas na sociedade de São Paulo. O clube conseguiu o Teatro Municipal de São Paulo, no primeiro centenário do Livro dos Espíritos. E foi uma inundação, o teatro lotou completamente, né? As duas partes, a parte de baixo e a parte de cima do teatro, foi super lotado. E foi uma promoção realizada pelo clube. Então você vê isso há tantos anos atrás, o clube já fazia um movimento espantoso na cidade de São Paulo, tendo como o centro da festividade, do evento, era o maior teatro do estado de São Paulo. O clube já fazia isso. Hoje, nós fizemos o primeiro festival de música mediúnica no Teatro Municipal. Foi uma coisa maravilhosa. Mas o Herculano já tinha feito isso muitas décadas atrás,
por ocasião do lançamento do primeiro centenário do Livro dos Espíritos. Tem uma Para campanha você do ver a Livro visão Espírita do também. Herculano, a visão dele. Ele enxergava longe, muito mais longe que nós. Agora, nós acompanhávamos, nós éramos assessores. Nessa atividade teve a campanha do Livro Espírita também. Teve, lógico, nossa. Foi vendida a preço de Sempre custo. a obra da codificação, a preço de custo. Fazendo uma edição a preço de custo. Quer dizer, era um amor à doutrina. Hoje os editores lançam. É uma vergonha ter que contar isso. Hoje nós temos cerca de mais de 200 editoras devidamente registradas, oficialmente registradas, mais de 200 editoras espíritas. Isso é uma vergonha. Tem quase que mais editoras espíritas do que o movimento literário profano brasileiro. Isso é uma vergonha. Mas por que vergonha? Porque é demais. E traduziram, a obra de Kardec está traduzida entre aspas, um copia do outro. Isso é vergonhoso. Tem a tradução, a melhor tradução é do Herculano. Ainda hoje é do Herculano. Mas as editoras lançam as obras de Kardec, não é para divulgar a obra de Kardec, é para ganhar dinheiro. Você veja o que estão fazendo as editoras, lançando esses romanceiros, livrinhos que não têm o menor valor literário e nem valor doutrinário. Não tem, não tem. Pegam esses originais horrorosos, mal redigidos, água com açúcar, faz uma edição bonita, uma bela capa, um bom papel e lança. Não é por amor à doutrina, é para faturamento, para ganhar dinheiro, infelizmente. Então, de todas essas 200 editoras, você deve tirar uma meia dúzia que é honesta, respeitável, que realmente fazem por amor à doutrina. O resto é para ganhar dinheiro. Não quero citar aqui o dono dessas editoras. Uma das editoras, eu fui obrigado a processar, e ganhei a causa, evidentemente, porque ele ousou trocar o nome do meu livro. Eu fiz um livro chamado Kardec, Irmãs Fox e outros. Um estudo, né? Ele, o editor, pegou o livro, trocou o título. Não sei o que, perdida no tempo, a história perdida no tempo. Eu falei, esse livro não é meu. Quando fomos lançar o livro na federação, fiz uma palestra na hora de autografar. Quando eu peguei o livro, falei, não vou autografar porque esse livro não é meu. Aí eu fui obrigado a dar para o meu advogado e o juiz me deu causa favorável para mostrar a você achou que o outro título era mais comercial. Eu não fiz o livro no sentido comercial, fiz o livro porque eu amo a doutrina, eu quero a verdade espiritual, eu quero a história do espiritismo. E hoje você vê a história do espiritismo, eles inventam e introduzem fantasias, fazem uma mesclada, a verdade espírita é mesclada com mentiras, com fantasias, ilusões. Meu Deus do céu, então, ninguém respeita mais a obra de Kardec, a própria doutrina, né? Eu não quero citar os pseudos médios que tem, falcatrueiros, é uma vergonha. É muito triste isso. Esperamos que esses editores se recuperem moralmente, ou que desencarnem com urgência. Porque Deus resolve os problemas da Terra através da reencarnação. Se tu age muito mal, pronto, aperta o botãozinho, cheio de desencarno, tem um infarto, atravessa a rua, quebra a cabeça, etc. São os processos, a própria vida se impondo. Agora, a fase histórica que estamos vivendo é triste. Eu acho, isso é um depoimento. Falando de fase histórica, o que você poderia dizer do pseudônimo Irmão Saulo? Bom, atualmente estamos precisando de muitos irmãos Saulo. Infelizmente,
infelizmente, analisando friamente a história do espiritismo no momento atual, nós não temos nenhum irmão Saulo. Temos Saulinhos. Os Saulinhos e tal. Já é muito bom, até agradecemos a existência deles. Mas não temos o irmão Saulo como Herculano. O irmão Saulo surgiu por ocasião também do Clube de Jornalistas. 1948. Em 48. Era uma coluna espírita que tinha, não se usava o pseudônimo, ninguém assinava, mas era produzida a coluna pela federação. Essa coluna ia para os jornais dos diários sociais, Diário de São Paulo, Diário da Noite. Mas era na base da transcrição, sempre transcrições, e quase sempre de Pedro Baldi. Porque o Baldi estava no apogeu naquele tempo, com a grande síntese, e foi um homem extraordinário. Não era um espírita declarado, mas era um homem extraordinário, um filósofo. Fui muito amigo do Pedro Baldi, mas fui muito amigo mesmo, muito amigo. Tenho cartas e cartas dele aqui. Mas eram só transcrições do Baldi. Aí então, o Saqueta, que era o secretário-geral dos Diários Associados, o grande Saqueta, Hermínio Saqueta, amigo do Herculano, que o Herculano já era dos Diários Associados, convidou o Herculano para melhorar aquela sessão, a sessão espírita. Porque o Saqueta não era espírita, mas era muito simpático ao espiritismo. Ele gostava do assunto. E eu passei a escrever também nos diários graças ao Saqueta. Bom, aí o Herculano assumiu, junto com o Vandico de Freitas, que foi diretor do departamento de jornalismo da antiga TV Record, do Paulinho Machado de Carvalho, grande mestre Paulo Machado de Carvalho. Foi diretor do Diário Oficial aqui no tempo do Jânio Quadros, o grande Vandico de Freitas, vizinho do Herculano, e grande espírita, firme. Junto com o Herculano, criaram então essa seção. E o Herculano assinou Irmão Saulo. Mas o Vandico foi, aos poucos, se afastando da coluna, por excesso de trabalho, que ele escrevia na revista Veja, ele era também redator da Veja, e o Herculano assumiu sozinho a coluna, e ficou famosa a coluna, né? Porque aí, uma redação maravilhosa do Herculano, ele bota sem nenhum desdouro por Vandico, mas o Herculano escrevia, foi um dos melhores escritores que nós tivemos, né? O movimento espírita então foi fantástico, ele e o velho Embaçaí. Então a coluna dele se expandiu, ficou famosa, transcrita, né? Saiu os artigos, transcreviam. As revistas, os jornais espíritas do Brasil inteiro transcreviam. Até hoje ainda transcrevem, de vez em quando, né? Você veja essa revista muito boa, chamada Harmonia, que está circulando hoje, sempre consta um artigo do Herculano, tirado do Irmão Saulo, né? Essa é a história do Irmão Saulo. Agora, é claro, os invejosos estão em toda parte, porque esse é um planetinha realmente complicado, não é fácil. Então, houve um sujeito que atacou muito o Herculano, né? Não quero citar o nome dele. E ele, esse jornalista invejoso, atacava a coluna do Herculano, que o Herculano teria roubado a coluna da Federação de São Paulo. Fez aquilo, escreveu um livro, Lama no Espiritismo, um sujeito terrível, pernicioso, mas acabou desencarnando ainda moço, num assalto, 3 tiros no peito, morreu. E assim é a vida, né, meu filho? E falando do Irmão Saulo, entra aí também uma parceria que o Herculano teve com o Chico Xavier, né? Ah, mas isso longos anos depois,
O Herculano sempre escreveu no diário, escreveu também na Folha, né? Nas folhas. Mas ele era dos Diários Associados. E eu posso falar isso porque o meu tio foi diretor-geral dos Diários Associados. O Carlos Rizzini, que não é o Carlos Toledo Rizzini. Carlos Toledo Rizzini é meu irmão, autor do livro Evolução para o Terceiro Milênio. O Carlos Rizzini foi da Academia Paulista dele. E o Herculano já era redator lá. O Herculano era dos Diários Associados. Mas a sua pergunta específica era... Falar sobre essa parceria que o Herculano fez com o Chico. Posteriormente, claro, o Herculano manteve essa coluna do irmão Saulo longos anos nos Diários Associados e convidou o Chico a participar da coluna. Então houve essa parceria maravilhosa. O Chico mandava as mensagens assinadas por Emmanuel, André Luiz, etc. O Herculano tecia comentários e publicava com o seguinte título: Chico Xavier pede licença. Mas na verdade era o Herculano o grande líder. O Herculano foi presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, fundador do Clube de Jornalistas Espíritas de São Paulo, da Academia de Jornalismo. O Herculano foi um colosso como jornalista, colosso extraordinário. Então, falando agora sobre as atividades pessoais de Herculano Pires dentro da doutrina, como no caso das sessões mediúnicas que ele realizava na garagem da casa dele. Você chegou a participar disso, não? Participei de várias. E você também participava. Certo. Aliás, vamos registrar isso aqui. O Herculaninho, que está me entrevistando nesse exato momento, você doutrinava lá os espíritos sofredores, você fazia parte. O Herculano também, né? Era muito bonito aquilo, né? Pai e filho, né? E fora a Helena, né, também, a Helena maravilhosa, a sua irmã, né, a Helena. Então, ninguém comenta a Helena. A Helena foi uma figura exponencial nessa fase aí. Foi ela. E não se pode falar de Herculano Pires, olho no olho, hein, câmera? Não se pode falar de Herculano Pires se a dona Virgínia. De forma nenhuma. Kardec teve uma Amélie Boudet, tinha que ser uma Amélia, né? Teve uma Amélia na vida dele, que era a Amélie Boudet, a mulher de verdade. E o Herculano teve a dona Virgínia, que foi o braço forte ali para aguentar a parada, que não era fácil. A sua casa sua do Herculano, era um movimento tremendo de gente que entrava, que saía, e a dona Virgínia lá, serve bolo, dá café. Não era fácil aguentar aquilo tudo, né? Aquela correria danada. Foi uma beleza. Foi um momento glorioso que a gente não percebeu a gente vivia aquele fato, aquele fenômeno, aquele momento, mas não percebíamos a grandiosidade daquilo tudo, aquela simplicidade. Era como se a gente tivesse... eterno aquilo, né? Lá na antiga Judéia, com Cristo, os apóstolos de si, comendo peixe com o mestre. Dividindo pão. Não, é pão, depende do pão. Não pode Era ser o bolo em vez do pão. Beleza, foi um momento sublime, viu? Eu me sinto feliz de ter vivido, ter participado disso, né? E dali que surgiu o Grupo Espírita Caibachuto, né? Nasceu de lá, claro. E tem um caso curioso também, né? Quando fizeram a adulteração do Evangelho, o Herculano queria lançar no jornal um tabloide para defender o Evangelho segundo o Espiritismo. E atacando, evidentemente, denunciando o adulterado, que a Federação Espírita de São Paulo patrocinou. E quem adulterou foi o Paulo Alves Godoy e o Jamil Salomão. Esse Jamil já desencarnou, que foi muito amigo nosso, inclusive. Ele foi o pai da adulteração, foi o Jamil. E o coitado
E Paulo Alves Godoy serviu de instrumento. Se aconselhou com o Jamil e acabou aceitando a incumbência de adulterar o Evangelho. Fazer uma tradução, entre aspas, moderninha. E esse modernismo, na verdade, era uma adulteração completa do Evangelho. O Herculano assumiu a defesa, foi ele. Assumiu. Eu participei na condição de coadjuvante, mas eu sou modesta à parte, peso pesado. Você estava falando do jornal. Do jornal. Sim, é uma consequência. Aí o Herculano precisava ter um jornal para poder distribuir a verdade para o Brasil inteiro. O ideal seria um jornal. E não havia dinheiro, né, para conseguir. Um herói, aí que está a beleza do fato. Um herói poderia até ter sido Molina, né? Um herói não, mas eu sorri porque a espiritualidade quando quer, rapaz, quando ela determina realizar um fato, nada pode impedir, nada. Quando a espiritualidade determinou, a coisa vai acontecer, ninguém pode impedir. E o jornal era fundamental, o lançamento do jornal. Um confrade nosso, incógnito, colocou na caixa do correio, no jardim da casa do Herculano, E encontrou foi ela. Introduziu lá, tinha uma nota, um bom dinheiro que era para o lançamento do jornal. Mas o sujeito não disse quem era, não se identificou. Ai que maravilha. Quando abriram a caixa para ver se tinha correspondência, cartas, etc., encontraram aquele envelope lá, tinha um bolinho, um bom bolo de notas, dinheiro. Mas com esse dinheiro foi lançado o jornal. A minha participação foi muito singela, né? Porque o Herculano disse, olha, eu vou lançar esse jornal. E precisamos agora ter um título. Eu disse, olha, Herculano, eu tenho aqui uma cabeça, um título para o jornal. Vamos botar esse... Mensagem Espírita. O Herculano fez, ótimo, tiramos o espírita. Então ficou mensagem. Porque a mensagem, falou, eu quero que a mensagem espírita seja, o jornal é espírita, mas nós vamos analisar fatos da sociedade e tal, sob o ângulo espírita. Mas não precisamos botar mensagem, que é a mensagem, que o jornal se chama Mensagem Espírita. Basta a mensagem. E ficou mensagem. E foi um jornal que teve grande penetração. Chegou a ter tiragens cavalares, 50 mil exemplares. Não é fácil. Distribuição nacional. Ainda hoje é recorde, viu? Distribuição nacional no Brasil inteiro. É, edição nacional, corria, o jornal correu. E denunciando, salvando, né? Salvando o Evangelho segundo o Espiritismo do Kardec. E denunciando da FESP. Então teve uma influência muito poderosa o jornal Mensagem no movimento espírita brasileiro. Muito poderoso. Também naquele momento, né? Ele lançou 8, 9, 10 números e parou, o jornal acabou morrendo, mas já tinha cumprido a missão. A missão fundamental era defender o Kardec, defender a obra do Kardec. Se o Herculano não tivesse lançado Mensagem, pelo amor de Deus, leiam meu livro. O livro não, é o Herculano. Herculano Pires, o Apóstolo Kardec, está tudo aqui, com detalhes. O Herculano, se ele não tivesse lançado Mensagem, a Federação teria lançado toda a codificação com a tradução, traduzida por Paulo Alves Godoy, adulterando, modernizando entre aspas. Então, foi graças a Herculano que a codificação ficou intacta. Agora, Herculano desencarnou, aí 4, 5, 10 editoras estão traduzindo a moda da casa as obras de Kardec. E não são confiáveis as traduções. Não são confiáveis.
Um copia do outro. Eu não vou citar o nome do editor, que foi amigo meu e amigo do Herculano. Esse editor me disse que queria que eu traduzisse a obra de Kardec, o livro dos Espíritos. Eu digo, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei francês para traduzir isso.